Qual é a diferença do que eu queria colocar de hoje? É que nós estávamos ali construindo o Garantia na crista da onda. Nós precisávamos criar um mercado, ninguém sabia de mercado. Nós fomos explorando, como hoje quem está em AI ou coisas parecidas vai ter que descobrir o que fazer. E ali nós pegamos então a crista da onda. Eu acho que o Garantia teve muito talento do Jorge, eu, do Marcel, mas eu acho que 90% a onda ajudou. O importante é você descobrir qual é a onda que você tem que pegar. Eu acho que o Jorge Paulo é o concurso, o Marcel também. Enfim, nós tínhamos um time muito qualificado e conseguimos construir o Garantia. Fala, turma. Eu sou o Marcelo Bragalha, associado do UFL São Paulo, e esse é um episódio do Acendendo as Luzes, podcast do UFL no qual entrevistamos os principais líderes da atualidade nos mais diversos segmentos. O UFL é uma instituição apartidária, independente e privada, com a missão de formar líderes com valores liberais que mudem e entreguem um Brasil melhor para as próximas gerações. Aqui você vai poder aprender ensinamentos de liderança, para assim como os nossos associados, se tornar um protagonista e mudar a sua vida também. Hoje aqui comigo como co-host eu tenho o Nicolas Fontaine, analista de investimentos na Capital. E hoje a gente tem o prazer de entrevistar uma das principais lendas do mercado financeiro, um dos principais empreendedores e empresários que esse país já teve. Hoje aqui com a gente tem Luiz César Fernandes, que atua no mercado desde 1960, foi o fundador do Banco Garantia, junto com Jorge Paulo Lemann, fundou o Banco Pactual, que é o atual BTG, junto com Paulo Guedes. Antes disso também já trouxe o CDI para o Brasil, trouxe o Golden Market, fundou a Ambima, e hoje atua também como sócio da GRT Partners e tem também participação direta em outros negócios, como Tarro Telecomunicações, na Enor, e eu tenho muito prazer de, na Scalable, na minha empresa, ter o Luiz César como advisor. César, eu já te falei várias vezes, eu acho que a sua história ela ajuda a deixar aquilo que parece intangível mais tangível. Aquilo que você conquistou, pouquíssimas pessoas vão conquistar na vida. Eu acho que a gente poder usufruir desse silêncio proveitoso aqui com você, para quem está escutando, e aprender com seus ensinamentos, são muito valiosos. E se o Brasil certamente tivesse mais líderes, mais Césares, certamente a gente teria um Brasil melhor. Então, acho que, primeiramente aqui para a gente começar, eu queria ouvir um pouquinho como que você chegou, como que você se tornou esse líder antes do Garantia, antes do BTG, quais foram as suas experiências que te levaram a ser essa pessoa corajosa, né? No final do dia, o que faz quem está dentro, quem está fora ali da arena é coragem, você teve muita. Eu fui jogado na rua, entre aspas, muito cedo. Eu comecei a fazer balé de calçada com 12 anos. Eu saí de casa e nunca mais voltei. Com 12 anos. Me criei sozinho e com 14 anos eu já podia ingressar numa empresa e ter carteira assinada. Então, com 12 anos eu fazia um serviço de estafeta que tinha aqui em São Paulo, que a prefeitura fazia isso, pegava pessoas menores de 14 anos, mas só para trabalhar dentro do escritório. Então, dos 12 aos 14 eu chamava office boy, então a gente ficava nesse trabalho da prefeitura, que era um trabalho bem bonito. Abrigava todos os garotos pequenos, 12, 13, 14. Com 14 anos eu entrei no Bradesco. Diferente do Bradesco de hoje, era um Bradesco que tinha 500 agências, tinha 500 funcionários e 50 agências. Então peguei toda a evolução do Bradesco e quando eu saí do Bradesco, ele já era o primeiro privado brasileiro, banco privado brasileiro. E ali eu me formei, quer dizer, eu trabalhei numa agência, na Paulista com Brigadeiro, depois fui para a Cidade de Deus. Só que naquela época, cada unidade, cada agência,
era um CNPJ independente. Então, em cada agência você tinha contabilidade, livros fiscais, você tinha tudo o que? Livro de pessoal. Então, nessa oportunidade, eu tinha 14 anos, eu me interessei, o chefe me ajudou ensinando tudo. Eu aprendi tudo daquilo que fazia na agência. Só que eu tive um problema. Um ano depois, o chefe foi demitido e perguntaram quem é que sabe fazer aqui tudo. Todo mundo é o César. Eu sentei na cadeira. O banco me deu a assinatura autorizada. Na época tinha cheque visado, cheque administrativo, etc. Sentei na cadeira, toquei o barco. Isso com 14 anos. 15 já. 15, um pouco mais velho já. Aí veio uma inspeção e o cara falou, tá tudo de ordem, deixa eu olhar os livros trabalhistas, registro de funcionário. Ele pegou o livro, falou, César, você errou aqui sua data de nascimento. Eu falei, não, essa data tá certa. Não acreditou que você Não tinha acreditou. Aí ele ficou em pânico, como é que você está assinando pelo banco que nem Maioridade condições tinha. técnicas você não tinha maioridade, nada. Aí ele chamou correndo, ligou para a Matriz, que era a Cidade de Deus, falou, ó, manda um cara para cá agora, porque eu não vou deixar mais o César assinar, não. Aí veio o cara correndo no mesmo dia. E aí o que faz com o César? Eu já virava à noite, eu dormia dentro da agência trabalhando. Às vezes eu entrava na agência, segunda-feira saía sábado, virava à noite dentro da agência. E hoje em dia a turma quer fazer semana de 4 dias de trabalho, né? Exato. No máximo 8 horas por dia. E até um dia, fazia frio, né? Eu tava com uma camisa de flanela, xadrez, frio à noite. Aí chegou um diretor, seu Sassi, e aí espalhou para todo mundo que eu estava dormindo de pijama dentro da agência. Mas não era pijama, era só uma camisa de flanela. E o Brasil não foi muito xadrez, né? E eu estava com a xadrez e achava que era pijama. Mas eu virei noites e noites ali trabalhando. Nós éramos 7 funcionários, saíam de férias, era trabalho para burro. E o Bradesco, na época, chamava Banco Brasileiro dos 10 contos. Que veio do Que é uma conto de brincadeira, né? réis. Então todo mundo achava um Sim. banquinho de 10 contos. Então, pejorativamente, era esse apelido. E aí, o que faz com o César? Bom, ele não pode assinar, então não vou mandar embora. Então vai para a Matriz. Eu morava nos Jardins, ali na Rua Suzano, entre Groenlândia e São Gabriel. A gente tinha que ir para Osasco, chegar às 7 horas da manhã em Osasco. Era uma lenha. Conclusão. Eu só saía de lá no sábado, às vezes só no domingo, virando noite. Às vezes eu dormia 2 horas, 3 horas. E com isso, eu aprendi tudo de banco. Quando tive a oportunidade de vir para o mercado, eu sabia tudo de banco, e os operadores não sabiam nada de banco. Então eu comecei a inventar as coisas. Então na época eu inventei cheque bebê. O que era o cheque bebê? A conta reserva dos bancos era no Banco do Brasil. Então quando você tinha a compensação dos cheques, tinha um banco que perdia e outro que ganhava. Aí eu descobria quem estava perdendo, quem estava ganhando, comprava então as reservas de quem estava ganhando e vendia para quem estava perdendo. Então era o cheque bebê. Só que a gente precisava ter um lastro. Então a gente alugava número de letra do Tesouro Nacional. Ligava, você tem letra aí? Tem. Me dá um número aí para mim botar aqui. Que tinha que botar o número na transação. Então a gente alugava, nem alugava, era de graça. E ganhava muito dinheiro com essa transação.
Porque, teoricamente, era soma zero. Uhum. Quer dizer, uns ganhavam, outros perdiam. Só que quem perdia ia para o Banco Central pedir dinheiro. E eu comecei a evitar dos caras irem no Banco Central. Pegar dinheiro de tal, vender para o Bradesco, vender para outro. E ficava circulando. E aí todo mundo achou que eu era um puto operador. Aí me ofereceram 3 vezes salário maior e participação no lucro e tal. E nessa época você estava com quantos anos? 19, talvez 20. Aí eu fiquei com medo, ir para corretora, não sei o quê. Estava em banco, ir para corretora era muito. Na época, quais corretoras existiam? Quais eram as opções? No Rio tinha 40, que era conhecido Isso. Alibaba e os 40 ladrões. Ah, sim, eu já ouvi. Já ouvi ouviu esse essa termo, já história? ouvi esse termo. É. E então estava numa corretora, aí montei a mesa de tesouro e tal. Em 6 meses eu já era o maior dealer do Banco Central. Comecei sozinho, dividindo a mesa com um amigo, com quem tinha me contratado. E aí 6 meses depois já tínhamos 12 operadores. Por que nós chegamos a isso? Porque nós chegamos na crista da onda, do início do mercado, onde ninguém entendia o que era mercado, muito menos do que era banco. Então eu tive um destaque logo de saída. Só que a primeira operação que eu fiz na corretora, eu não sabia fazer a conta. Era uma operação do quê? Era uma operação de letra do Tesouro Nacional. Ah, tá. E a taxa era muito complicada. Era um papel de 40 dias, 42 dias, taxa de desconto. Eu não sabia fazer. Aí o que eu faço? Aí liguei para o concorrente, falei, ó, era o Marcelo Leite Barbosa, o chefe do departamento técnico, falei, ó, fiz uma operação aqui, eu não consigo calcular. Calcula para mim. Porque eu só tenho o 2º ano ginasial, né? Então eu não tenho formação acadêmica nenhuma. Bom, aí ele me ensinou ali, fizemos uma conta. Falei, você não quer vir aqui todo final de dia me dar aula? Aí ele foi lá, todo final de dia ele me dava aula. E eu aprendi o que sei com ele. Nem piorei, nem melhorei. É só que as aulas que ele me deu. E aí era um esforço grande. Quando eu resolvi que eu já era grande, eu fui na corretora, que era dos irmãos Levi, que o tio era o Herbert Levy e tal. Fui ver o resultado do semestre, meu bônus. Ah, não, seu bônus é 0. Como? Eu gerei isso tudo de lucro. Não, mas teve a despesa do passado, não sei o quê. Pô, pessoal, não tem lucro. Eu fiquei muito da vida louco. Liguei para o Jorge Paulo, que era o concorrente, que tinha proposto a um outro colega, o Roberto Cacciola, para trabalhar com ele, mas o Roberto Cacciola não quis ir. Eu perguntei, você mantém a proposta do Cacciola para mim? Ele falou, tá fechado. Peguei minha escova de dente e fui embora. E ali você já conhecia o Jorge ou foi a primeira? Nós conhecíamos de mercados. Aí o que aconteceu? Nós fizemos o lucro chamava Libra. No primeiro mês, nós fizemos mais lucro do que a corretora que já tinha uns 8 anos. Somava o lucro de 8 anos, nós fizemos num mês. Aí o Jorge falou, vamos comprar a corretora. Porque comprando a corretora a gente vai... Tá bom, então vamos comprar. O Jorge botou o envelope na mesa e falou para os outros sócios, olha, eu compro ou vendo nesse preço que está aqui. Vocês escolhem que lado vocês querem ficar. Ele estava certo que a gente ia comprar.
E os caras falaram, compramos. Aí o Jorge foi para casa muito pé da vida, eu todo errado. Aí eu fui para a casa dele, procurei ele, não achei. Para casa dele, como é que foi? Os caras compraram. E aí o que a gente faz? Falei, vamos montar um negócio junto. Aí compramos uma distribuidora. Nós tínhamos um grande cliente, nós ficamos de agosto, final de agosto, não, início de agosto até dezembro, fazendo o planejamento que a gente queria fazer. Nesse meio do caminho, chega um amigo nosso, cliente, fala, o que vocês vão fazer? Vamos fazer uma distribuidora e tal. Vocês não podem, isso é uma merda. E ele falava palavrão, então todos os palavrões que você imagina. Ele falou que a gente estava fazendo besteira. Virou as costas e foi embora. Passou uma semana e nós falamos para ele, nós não temos dinheiro para comprar uma corretora que é muito cara. Na época custava 4 milhões de dólares. Nós não tínhamos. Aí ele volta lá 2 ou 3 dias depois, fala aqui, ó, tem aqui uma corretora com preço. Mas Adolfo, nós não temos, chama Adolfo Gentil, não temos dinheiro para comprar. Eu financio. Aí o Jorge falou, eu quero 25,5 e o Zé Carlos, que era o sócio tradicional, 25,5 e o César 3. Aí tocamos, garantia logo foi embora. No primeiro momento, nós tivemos a sorte do Banco Central no final do ano. Aí que já foi a fundação do Garantia, então. Foi nesse Aqui movimento. já é garantia. Uhum. Nós fundamos garantia em outubro. Quando chegou em dezembro, o Banco Central resolveu fazer um movimento para enxugar, para dar liquidez para o mercado. Então ele precisava comprar títulos para dar liquidez para o mercado. Só que naquele tempo, você conseguir uma linha, era uma desgraça. Então cada operador tinha 2 secretárias que ficavam pegando linha. Quando conseguia linha, liga para fulano. Porque era muito caro ter linha telefônica ainda. Não, era não isso? dava linha. Ah, Nós não tínhamos dava linha. 50 telefones. Cada operador tinha 4 telefones. Tá. E não dava linha, você ficava lá. Deu linha, liga. Era assim. Imagine hoje isso. É. Não dá nem para você saber o quê. E aí, o Banco Central entrou no telefone que ele achou mais fácil, que foi o nosso. E eu administrava o caixa de vários bancos. Então a minha posição era enorme. Ele entrou, você era obrigado a abrir taxa de compra e venda. Como dealer, você era obrigado a fazer isso. Então eu abri toda a posição para ele, ele falou, levei tudo. Eu fiquei gelado, né? Porque a posição não era minha, era dos bancos. Aí eu fui na sala do Jorge e falei, Jorge, o Banco Central comprou tudo. Aí eu passei, peguei todo mundo, secretário, contínuo, todo mundo, liga aí, vamos ligar para comprar no mercado. E saímos desesperados tentando repor a posição dos bancos. Podia dizer que ele ia ficar desaplicado. E ali vocês estavam comprando que tipo de ativo na época? Era o RTN e LTN. Tá. O RTN era... RTN. Obrigação Essa eu não conheço. do Tesouro Nacional, Ah. que era indexado à inflação. Que é tipo a NTNB de hoje em Isso, dia. Né? entendi. Sim. E a LTN era 42 dias, e foi o que impulsionou todo o mercado. Mas aí, como nós tínhamos 2 assistentes para cada operador, pegando linha, e eu peguei mais secretária, mais todo mundo, nós conseguimos ir no mercado e repor a posição de todo mundo, de todos os bancos que eu administrava. Só que o mercado achou que eu não tinha o papel que eu vendi para o Banco Central. E o Banco Central, quando chegou nos outros, eu já tinha raspado os caras. Então tava tudo aí. É. Aí o que os caras fizeram? Vamos fazer o seguinte. Não vamos entregar, porque era uma liquidação física. Você tinha que pegar o RTN e levar para o outro. Essa venda para o Banco Central
foi mais ou menos 150 milhões de dólares de título aportador. Se perdesse aquela porcaria, Carregava na mão, se Botava- esquecesse, perdesse ali, já era. já era. Entendi. Botava embaixo do braço. Ia. Ia. 150 milhões de dólares debaixo do braço. Aí o mercado achou que eu não tinha o papel que eu tinha vendido a descoberto para o Banco Central. Então combinaram com o mercado, não vamos entregar o papel para o César. Mas eu não precisava do papel, porque o papel que eu tinha era dos bancos, eu já tinha nos bancos. Peguei o papel de cada um e levei para o Banco Central. E desculpa, assim, uma pergunta bem talvez boa. Quem ia pegar esse papel? Você mandava um portador e pegar o papel fisicamente? Era isso? Quando um portador seu ia lá com cheque. Um motoboy pegava. assim, pegar o papel. Não era Não motoboy. motoboy, mas tô brincando. O Mas que nós fazíamos lá era que cada um que entrava, essa função chamava liquidante. Então, se o cara tivesse ginásio ou PhD, ele entrava nessa função. Tá. Depois ali ele crescia. Então, Marcel Teles, que todo mundo conhece, começou como liquidante. Então, eu peguei os títulos, levei para o Banco Central e fiquei esperando eles me trazerem para entregar para os bancos. Passa 6 horas, 7 horas, 10 horas da noite, ele não aparece um título. Eu falei, esse cara não vai me entregar os títulos. Aí comecei a ligar para todo mundo, cadê os títulos? Não, vou te entregar, vai entregar. Final. Meia-noite eu consegui pegar todos os títulos. Só que os bancos estavam fechados. E nós tínhamos um cofre de 70 centímetros de altura por 30 de largura. Botamos lá 150 milhões de dólares num cofre qualquer um carregava. Para dormir. Tomador de risco. Overnight. Aí ficou lá guardado. Eu já não tinha ninguém nos bancos. Aí deu tudo certo. Aí nós ganhamos dinheiro para burro nessa operação. Porque eu tinha um percentual sobre o lucro dos bancos. Como eu comprei toda a carteira, eles fizeram um lucro. E depois eu comprei títulos com uma taxa melhor do que eu vendi para o Banco Central. Aí chegou em janeiro, fevereiro, eram uns 20 operadores. O que eles fizeram? Olha, vamos dar um corne no César. Quando ele abrir compra e venda, a gente enfia papel negro. Aí combinaram todo mundo. Abrimos o dia, compra e venda. Era um lote padrão, 10 milhões. Aí nego enfiou. O que aconteceu? Bom, na hora do almoço, patrimônio do Garantia essa época era menos 4 milhões de dólares. De repente, na hora do almoço, tinha 1 bilhão comprado. Caramba. Eu falei, nossa. Aí liguei para o Banco Central. Venderam aqui, eu estou desesperado. Olha, o mercado está em equilíbrio, o Banco Central não vai fazer nada. Falei, Aí eu fui num bar que tem famoso no Rio, Amarelinho, com o meu principal assistente. Vamos tomar uma cerveja, eu não bebo nunca. Nesse dia eu tomei uma cerveja. Aí conversando com ele, está em equilíbrio, esses caras venderam 1 bi, eles vão ter que recomprar da gente. Vão ficar sem papel, vão ter que voltar. Aí, eu comecei a comprar, vamos ver, a 12%, terminei a 30%. Quando os caras voltaram para cobrir a posição, eu comecei a vender a 12%. Não, agora eu só vendo a 12%. Bom, fiz 10 vezes o lucro quando o Banco Central me raspou. E o mercado se ferrou de novo. Aí me proibiram de entrar no restaurante onde a gente se reunia. Se vier aqui, você vai apanhar. Aí nunca mais pude ir no restaurante. Então, qual é a diferença do que eu queria colocar de hoje? É que nós estávamos ali construindo o Garantia na crista da onda. Quer dizer, nós precisávamos criar um mercado, ninguém sabia de mercado, nós fomos explorando, como hoje quem está em AI ou coisas parecidas, vai ter que descobrir o que fazer. E ali nós pegamos então a crista da onda. Eu acho que o Garantia
teve muito talento do Jorge, meu, do Marcelo, mas eu acho que 90% a onda ajudou. Então, o importante é você descobrir qual é a onda que você tem que pegar. Eu acho que o Jorge Paulo é um concurso, o Marcelo também. Enfim, nós tínhamos um time muito qualificado. E conseguimos construir o Garantia. E César, nessa ponta aí também da construção do Garantia, eu acho que a gente pode ter... O mundo ele vai ser sempre aberto a novas inovações, né? Que nem você falou, vai vir agora AI, vai vir blockchain, a gente vai ter... cada vez o mundo vai trazer mais tecnologia e mais inovação. Agora, algumas coisas elas acabam não mudando, né? Que a gestão, que a cultura que você cria numa empresa, no dia a dia, que nem você falou, cara, dormia ali a semana inteira, fazia acontecer, estava ralando, era jovem, não importava a idade, vocês estavam indo para cima. Assim, o Garantia ele teve uma força muito grande em atração de bons talentos, né? Pessoas jovens que estavam procurando ali crescer na carreira e vocês conseguiram trazer as pessoas certas. Qual foi a principal... Como que vocês conseguiram fazer isso? Assim? O que você enxerga que hoje é muito difícil, né? Assim, a turma está sempre falando como que a gente vai conseguir reter os talentos aqui dentro da empresa, como que eu vou conseguir trazer as melhores pessoas. Eu acho que um dos pilares que vocês tiveram foi esse, né? Assim, como é que vocês conseguiram fazer isso? Eu acho que tanto o Garantia quanto o Pactual, se você for ver o DNA lá, tem lá na origem, 3 culturas que formaram a cultura do Garantia e aperfeiçoou no Pactual. Então, você tem a cultura do Bradesco. Então, quando nós começamos o Garantia, todo mundo nas empresas tinha sala, cada um tinha. Subia um pouco, já tinha uma sala, certo? Quem subiu muito tinha sala com banheiro, umas coisas desse tipo. E no Bradesco não tinha. Era um salão, 400 pessoas num salão só. Ninguém tinha sala, só os diretorão que Aguiar, Brandão, Sanches, esses tinham sala, mas ninguém. Mas era assim no fundo do corredor, não era um lugar especial. No final do corredor estava a sala deles lá. Então, eu peguei um pouco da cultura do Bradesco, que era motivacional, você entrava lá embaixo e podia chegar lá em cima, o que eles estão fazendo até hoje. Tem um pouco da Goldman Sachs no estágio que eu fiz lá, que ensinou como fazia o partnership, quer dizer, como avaliar as pessoas, como distribuir corretamente os prêmios, os bônus e as ações. E um pouco da estrutura também do JP Morgan, que eu também fiz. Aliás, o estágio do JP Morgan foi engraçadíssimo. Uhum. Eu não falo inglês, até hoje. Problema, sou disléxico, umas coisas assim. Aí eu peguei um garoto para ser meu tradutor simultâneo no estágio. Já vi alguém fazer estágio com tradutor simultâneo? Então eu fui fazer. Que era o Marcel Telles, ou não? Que era o Marcel Telles. E aí no JP Morgan começou a vir o primeiro, segundo, terceiro, tudo imbecil. Pegaram lá o servidor de café e botaram para falar com a gente. O cara não fala inglês. Está com assistente. Deve ser um imbecil. Vamos botar imbecil para falar com ele. Aí na hora do almoço, nós íamos almoçar com o presidente do banco. Aí veio o cara me pegar. Eu virei para o Marcel e falei, Marcel, esses caras são tudo. Soltei todos os palavrões que eu conheço. E o cara que estava atrás falou, vamos almoçar com o presidente. E no caminho ele vira, você é o César, você é o Marcel, né? Ele falava português. Ele falava português. Falei, bom, agora danou-se. Aí chegamos para o almoço, o Marcel estava do outro lado, ele estava aqui. E esse cara ficou aqui, o presidente. O presidente, como é que você está gostando do estágio? Tá legal e tal? Aí o cara falou, prrr, repetiu tudo em inglês, Nossa. os meus palavrões. Ixi. Falei, agora ferrou. Aí o cara deu um esporro no cara que estava preparando o nosso treinamento, 3 meses. Deu um esporro no cara.
O cara era genro do Cavalo, que foi ministro na Argentina. Tomou um esporro, aí terminou o almoço, ele veio, olha, melhor vocês voltarem para o hotel, que eu vou fazer o programa. Aí voltamos, então, no dia seguinte, falou, ó, tá o programa todo feito, vocês vão falar com o número 1 de cada área e tal. O único lugar que vocês não podem entrar é na tesouraria e na custódia. Mas você pode falar com... Pergunta se eu não entrei na tesouraria e Claro. na custódia. Claro. Lógico que eu entrei. Naquele tempo para entrar já era digital. Aí lá que eu vi como é que eles faziam. E aí foi que eu pensei em criar o CETIP, baseado no sistema que estava sendo processado pelo JP Morgan. Então foi aí que você trouxe o overnight aqui para o Brasil. Não, aí foi na Goldman. Na Goldman. Aí nós chegamos para a Goldman, a Goldman, no final do dia, quando você não tem cobertura, o que você faz? Falou, faça um overnight com o JP Morgan. E na época não era o Banco Trust. Faça um overnight com o Banco Trust. Marcelo, o que é overnight? Ninguém O sabia. que é overnight? Não sabia. Fomos para casa quietinho. Aí não tinha Google, né? Ficamos tentando descobrir o que era overnight. Levamos 3 dias para entender o que era overnight. Que não era guardar tesouro no cofre do garantia. Né? Título do Então a tesouro. gente sabia que era. É. Mas enfim, então tem um pouco de JP Morgan, tem um pouco de Goldman Sachs e um pouco de garantia. Então, isso tudo acabou levando. E no mercado de tecnologia, que eu também vou contar uma experiência, você tem a hora de entrar certo também. Qualquer mercado, você tem que entrar na hora certa para pegar a onda. Foi muito antes, você vai se ferrar. Foi depois, você também vai se ferrar. Nós tivemos a sorte de pegar todas as ondas. Então, quando nós fomos para o Pactual, ninguém sabia o que era asset no Brasil. Não existia. Aí nós fizemos a primeira asset do Brasil. Isso já era com outro time aí, com o Paulo e com o André Paulo e o André Jacuzzi. Jacuzzi. Aí fundamos o Pactual, não queríamos competir com garantia que estava no Banco Central e renda fixa lá na frente. Era muito distante para pegá-lo. Então vamos fazer um outro negócio. Focamos em asset. Tivemos rentabilidade fantástica, 1000% em cima do dólar. Nossa, performance fantástica. Nós compramos na época Telebrás a 59 centavos de dólar. Vendemos a 50 dólares 2 anos e pouco depois. 59 dólares. Foi esse aí seu melhor trade? Quem fez foi o André Aham. Jacuzzi. Eu no Pactual já não tradeava. Fiquei tomando conta do equilíbrio ecológico. Se você pegar um Paulo Guedes e o André Jacuzzi, não é mole. Mas de qualquer forma, nós pegamos essa onda. Hoje você tem milhares de assets. Mas na época éramos só nós. E nós tivemos dificuldade de expandir. Aí eu fui no Jorge Paulo. Jorge Paulo, tem aqui o contrato, tem aqui o software, tem aqui tudo. Você não quer botar garantia para fazer assets, para a gente criar mercado? Não. Eu falei, tá bom, deixa aqui que eu vou fazer. Aí chamou o André Lara para tocar essa área. Um ano depois, eles tinham perdido 30% das carteiras e nós tínhamos dado 1.000 em dólar. Aí ele mandou fechar essa porra, fecha essa merda, devolve dinheiro para todo mundo, e nós já não dependíamos mais dele, porque a gente já tinha deslançado. Naquela época nós chegamos a 17 bi de dólar. E vocês captaram esse dinheiro num primeiro momento com A quem? nossa captação era técnica para boa. Mas A gente ficava sentado na cadeira, o cara batia na porta. Ó, tem um dinheirinho, quer aplicar para mim? Nós nunca corremos atrás de um cliente. Todos nós somos horríveis de captar cliente. André, Paulo. Se chegar na nossa mesa, a gente cuida do cara. Então tem uma história muito gozada. A gente chegou lá, Paulo,
gostei muito do seu discurso, tal, não sei o que, gostei da performance de vocês. Queria botar uma parte para vocês administrarem. Ela falou, peraí que eu vou chamar o boleteiro, que já não era mais liquidante, era boleteiro, porque o operador fechava a operação, fazia uma boleta. Só que só Deus entendia. Na hora que ele escrevia, ele e Deus entendia. Depois só Deus. Então tinha os boleteiros que ficavam interpretando o que ele fechou afinal. Então, chegou lá, o Paulo falou, vamos chamar o boleteiro ali. Ele falou, você está errado. Paulo, eu quero aplicar, mas não é 1 milhão. Quero aplicar 1 bilhão de dólares. Era o Jorge Soros. Uau. E ele não tinha ideia de quem era o Jorge Soros. Menor ideia. Bom, aí a gente foi, teve outros grandes clientes. Mas nós nunca fomos bons de venda. Só a geração agora, que o Rodrigo Pessoa fez o Wealth bem, está indo muito bem em vários lugares, e o Flora que vem agora com a parte digital. Mas nós não sabíamos fazer. E a ideia de criar uma asset foi algo que também vocês trouxeram, porque em muitos momentos da sua carreira, você cita, eu vi isso lá fora, voltei e criei a CETIP. Vi isso lá fora, voltei e criei, enfim, o sistema, a Selic. A ideia de trazer a asset para o Brasil também foi algo que você viu lá fora? Ou... Não, eu não tinha visto nem ninguém. O que aconteceu foi o seguinte, você tinha, como eu falei, o Alibaba, os 40 ladrões na bolsa. Falei, se esses caras são grandes, Marcelo Leite Barbosa tinha um balanço igual ao do Bradesco, uma corretora do Rio. Falei, vamos ver o que esses caras fazem. Baseado nisso, nós tínhamos tido experiência de comprar algumas empresas para defender o capital na época do Delfim. Então, eu vi quanto que a gente ganhou comprando loja americana, Alpargatas e Brahma, que depois virou Ambev. Aí vi como é que era. Então, falei, vamos fazer esse troço aqui. Não vamos competir com o Garantia, mas a gente vai seguir essa linha diferente. Mas eu não sabia como é que era, como controlar. Eu tinha, na época, aquele Apple II, e tinha 11 disk drive para rodar a carteira. Que os discos eram separados do computador. Aquele disco flexível. Aí você botava aquilo tudo para rodar, começava às 6 horas da tarde, terminava às 6 horas da manhã. Uma carteira com 10 clientes e 50 ações. Era uma desgraça. Mas então o que a gente fez? A gente percebeu que esses caras aqui estão velhos e vão tender a acabar. Começou a vir CVM, tá certo? CVM nós criamos no tempo de Garantia. Então estava acontecendo aquele movimento de caça às bruxas na bolsa. Agora, vamos entrar por aqui, que está todo mundo sendo pendurado pelo gancho. Vamos aproveitar e vamos... Então foi mais intuitivo do que ter olhado qualquer coisa fora. Entendi. E o André, que era um diretor do Unibanco, da área... Não era de leasing. Ele era diretor do leasing do Unibanco, fazia um pouquinho de ações, virou o craque que é hoje, e tocou a nossa carteira com uma rentabilidade fantástica. Você vê, compramos 59 centavos de dólar, Telebrás vendeu 59 dólares. Espetacular. Mas tiveram várias porradas além dessa. E César, mudando um pouquinho aqui também do assunto, mas dizem as más línguas que as contratações e os processos seletivos, eles eram bem puxados, vamos dizer assim, dentro do Garantia e dentro do Pactual, né? Não, o Pactual já foi moderado. É? O Garantia, se a gente fizesse 10% que a gente pegava nas entrevistas,
Estava todo mundo preso. É verdade a história que vocês sempre trancavam ali a janela e aí vocês pediam para a pessoa que estava ali sentada na mesa aí tentar abrir, ele ficava tentando abrir. Não, fazia o diabo. É. Pegava o cara e falava, olha, vai na empresa tal, buscar um carbono pautado. Se o cara ficasse o dia inteiro correndo atrás do carbono pautado, já não servia. Entendeu? E por que vocês faziam essa maneira assim, né? Isso aí você não está analisando o currículo no final do dia da pessoa, Não. concorda? Gente? Eu não colhei, eu sempre cuidei de recrutamento, né? E treinamento também. Eu nunca dei muita bola para currículo. Eu queria ver a personalidade do cara, capacidade de resiliência do cara. Isso que me interessava. O resto, como ninguém sabia nada, eu sabia que ia ter que ensinar os caras, o currículo não ia adiantar. Uhum. E a maioria, até hoje, os caras têm dificuldade de fazer conta. Eu, que sou analfabeto, faço conta melhor do que os caras que saem das faculdades hoje em dia. Então, o currículo, para mim, não contava. Então, a gente fazia perguntas bem agressivas para sentir como era a reação do cara. Hoje não dá nem para falar o que a gente perguntava, porque as entrevistas eram piores possíveis. Só não tinha feminicídio, só não tinha isso, o resto valia tudo. Aí a gente foi refinando a maneira de fazer e cada vez a gente foi ficando mais agressivo. Uhum. Não diminuiu, aumentou. Uhum. Quando chegou no Pactual, o André falou, não pode ser assim. Ele já do Liban. Não pode ser assim. Então as primeiras ainda foi assim. Aí uma menina veio, uma morena jão, bonita, eu tenho 1,70 m e muitos, com uma saia que não tinha mais que um pau. E ficava na minha frente, cruzando a perna. Eu pedi para você veio aqui para mostrar as pernas ou para ser entrevistado? A menina levantou e foi embora. Hoje seria preso. E o pai dela era editor-chefe do Globo. E assim, como que você acha que isso impacta, né? Porque hoje o debate que a gente tem muito dentro das empresas é isso, como construir essa cultura forte. Que no final do dia a cultura ela vai almoçar, jantar, qualquer estratégia. Mas assim, ter pessoas boas que querem fazer acontecer, o termo até que vocês cunharam, né? PhD, Poor Hungry Disease Spirit. Acho que eram essas pessoas que vocês procuravam. E hoje fica justamente cada vez mais difícil você filtrar essas pessoas por conta disso, né? Assim, uma palavra ou outra que a pessoa entende errado já pode ali levar a sua empresa no dia seguinte até, não vou dizer a falência, mas aí já entra no Instagram, já entra no Facebook. Você é cancelado. Né? Você é cancelado totalmente por uma coisa que, cara, você está querendo ali o melhor da empresa no final do dia, extrair o melhor das pessoas. Quanto que você acha que impacta, assim, hoje a construção das empresas hoje em dia versus a maneira que vocês construíram? Você acha que dava para construir empresas com uma mentalidade mais forte do que hoje? Será que o Henry Ford fez o primeiro carro tem diferença de construir o carro hoje? Quer dizer, são dados diferentes e você tem que se adaptar a eles. Então, o que é importante é se descobrir a personalidade do cara, a capacidade do cara, senão não vai. Então, o cara que hoje eu vejo muito das entrevistas que eu faço hoje, todo mundo procurando emprego. Tem pouca gente procurando trabalho. Então é aquele cara que quer entrar às 9h, e sair para almoçar 1h, voltar às 3h, sair às 6h. Então, esse cara não vai construir grande coisa. Uhum. Já tinha na minha época esse cara também. Só que esse cara nem tinha segunda entrevista. Uhum. Então, o processo nosso é de seleção global. Uhum. Você nunca deixa entrar uma pessoa na empresa com menos de 10 entrevistas. Pessoas diferentes Menos de 10. É. Então, o Pactual até hoje é assim. Tem 10 para entrevistar. Uhum. Se um disser, não gostei, está fora. Então, você não tem proteção, não tem
indicação, nada. Uhum. Tem que passar pelos 10. O meu neto quis trabalhar lá. Mas foi sozinho, bateu na porta, fez as 10 entrevistas. 5 anos depois descobriram que ele era meu neto. Quer dizer, que ele não tinha meu nome, que ele é filho da minha filha, então ficou 5, 6 anos sem saber que ele era meu neto. E passou por toda... Começou lá no back-office, se ferrando, virando noite, tá certo? Começando de baixo, né? Começando de baixo. Agora não tem mais boleteiro. Antigamente era liquidante, depois passou para boleteiro. E agora é back-office. Contabilidade, faturamento. Passou 5 anos ali reclamando. Agora é gerente de Fortaleza, abriu um escritório lá do BTG em Fortaleza. Mas gramou pra caramba. Dormiu várias noites dentro do BTG. Então existe a espécie aí no mercado. Como eu sempre disse, é uma agulha no palheiro. Você vai entrevistar. Eu entrevistava 1.000 pessoas por ano. 1.000 pessoas. E tinha uns 300 funcionários. Quer dizer, então, para você achar as pérolas, tem que gramar muito. E como que era o corte das pessoas, né? Assim, para você conseguir manter o nível? Como é que vocês faziam essa gestão? Do que vinha ou De quem já estava dentro da estrutura? Como alinhava os interesses com a instituição? Bom, vou te dizer como é que a gente recrutava. Nós fomos a primeira empresa do mercado financeiro a fazer palestra nas faculdades. Todo ano eu fazia palestra em quase todas as faculdades do Rio e São Paulo. E aí você despertava o cara. Quando o cara entrava, como ele tinha que ralar para chegar no posto seguinte, então de boleteiro-chefe, depois de boleteiro, não sei o quê, ele demorava. E ele já via todo mundo virando noite. Ele sabia, se ele não competir com aquele cara, ele não vai. Então a cultura que veio do Bradesco é isso. Você tinha que se esforçar muito para mostrar que além de talento, você sabia lutar. O esforço vem de talento. E independentemente da formação, entra no back-office. Entra no como back-office. boleteiro, liquidante e se aprende o business de se baixo for, pra cima. vai. Senão, como eu digo, a gente joga o barro na parede. Se colar, colou. Não colar, colou. Então, a seleção interna é muito rápida. Quer dizer, quando o cara já não deu certo, no primeiro ano cai fora. Eu trazia dos Estados Unidos PhDs e mestrado. Eu entrevistava 150, 200 pessoas. O ano que eu trouxe mais, eu trouxe 10. Em geral, 2, 3. Desses 10, só sobrou um, depois de 2 anos. Tudo com PhD. Mas não aguentou a A batalha. cultura pôs para fora. Outra coisa, eu nunca demiti ninguém. Quem demitiu foi a comunidade. Quer dizer, a máquina, a filosofia, a cultura vai empurrando o cara. Quando ele percebe, ele está na rua. Então, a própria cultura processa isso. Então, você não precisa ter o desgaste de demitir ninguém. Então, o mais importante numa empresa é a cultura. Agora, não adianta você pegar gente de fora, que você não cria cultura. Então, você tem que ir formando pelo menos aquele núcleo. Os outros podem até ter, mas o núcleo... Eu nunca tive sorte com gente formada. Eu peguei presidente de banco, não funcionou. Diretor do Banco Central, não funcionou. Presidente da Petrobras, presidente da CVM, não funcionou. Então eu nunca tive sorte de pegar ninguém pronto. Não sei se sorte, eu também não me esforçava para trazer o certo. Mas o fato é que nenhum deu certo.
A cultura não deixava. O cara dá certo. A cultura ela vai comer e jantar a estratégia no final do dia, né? Tem que ter a cultura certa. César, a gente está chegando aqui para o final, tá? Eu queria entrar num ping-pong aqui com você, mas acho que antes você trouxe vários ensinamentos aqui para a gente, né? Eu acho que começando ali, mostrando que para chegar, para conseguir alcançar ali o sonho grande, você precisa, acima de tudo, ser uma pessoa esforçada. Eu acho que você, que nem você disse, você fez até o segundo, terceiro ano ali da escola, conseguiu ser presidente das maiores instituições financeiras que o Brasil já teve, e o seu ciclo de formação, apesar de não ser um ciclo acadêmico, ele nunca parou de existir, né? Então, foi para Goldman lá fora, conseguiu pegar conhecimento, foi lá o que o JP estava fazendo, foi fazer o benchmark nas empresas que estavam fazendo certo e trouxe para cá. Acho que esse ciclo de formação heterodoxo também é muito o que a gente faz aqui no Instituto, no FL, né? A gente quer fazer essa formação não necessariamente por um MBA dos associados ou ali uma pós-graduação, mas sim através de um conhecimento ouvindo pessoas como você, pessoas que já fizeram Você acontecer. escolher quem que você vai se esmerar e fazer as perguntas certas. Fazer as perguntas certas. É isso. Eu aprendi economia dando carona para um diretor do Banco Central. Não demorava 2 horas para chegar na casa dele, ele ia me ensinando no carro. Então você tem que buscar o recurso onde precisa e escolher as pessoas certas. Sim. E muito jovem também, né? Que vocês conseguiram pôr tudo de pé. Eu acho que é uma outra crença limitante que as pessoas têm muitas vezes, né? Se a gente for olhar, assim como vocês, Alexandre o Grande ali aos 21 anos de idade, também foi lá, invadiu a Pérsia e foi uma das maiores expedições militares que ele fez, muito cedo. Vocês também com 21, 22, 23 anos estavam construindo bancos que as pessoas hoje, vou empreender, vou esperar estar no momento certo, talvez não tenha esse momento certo. É ir lá e fazer acontecer. Então aqui para entrar no final, são 3 perguntas que a gente tem aqui para você, tá, César? Número 1, qual que você enxerga hoje que é uma das principais lideranças no mundo empresarial aqui dentro do Brasil? Olha, eu acho que sem dúvida nenhuma o Esteves é um. Eu acho que não está na linha de frente, mas está por trás o Pedro Moreira Salles. Uhum. Infelizmente, no Bradesco já não tem um time bom como já teve no passado. Então o Trabuco está tentando reorganizar aquilo, mas está faltando talento na base. Então esse é um erro que pode acontecer. Você escolher mal. Um livro aqui para a turma. Olha, hoje tem um artigo que fala, eu gosto muito de Karl Popper, porque eu acho que no mercado financeiro você tem que entender um pouco de filosofia, porque a filosofia vai trazer o essencial, que é a capacidade de entender, porque no mercado nada se cria, tudo se copia. Se você não tem capacidade de pegar e emendar, como eu fiz no JP Morgan, e saiu o Selic, você não vai para lugar nenhum. Uhum. Então, para mim, Karl Popper é o predileto, é um livro dificílimo. Eu só leio os resuminhos. Uhum. Alguém resume para mim. Boa. Mas, de qualquer forma, eu conheço, sou um dos poucos que conhece no mercado Karl Popper. E o raciocínio lógico que te produz, tem o Nietzsche, todos esses filósofos, desde lá de trás, Merton. Isso vai te dar essa capacidade de enxergar as oportunidades. Boa, vamos deixar para a turma aqui anotado. E por último, César, certamente ali durante essa sua jornada incrível, você teve inúmeros aprendizados. Acho que a gente podia ficar aqui horas ouvindo de você, usufruindo desse silêncio proveitoso aqui, porque é uma aula que nenhum MBA vai te dar, que nenhuma faculdade vai te dar, são as histórias da vida, né? O aprendizado. Um aprendizado que você pudesse deixar aqui para a turma, se você tivesse, vamos imaginar ali o Times Square, né? Você pudesse deixar uma frase sua rodando, que você acha que as pessoas deveriam ouvir e entender essa frase, qual que seria? Só recrute pessoas melhor do que você. Boa. Que é fundamental. A tendência do ser humano é botar embaixo um cara não tão bom quanto você. E aí você não cresce porque ele não te empurra. Agora, se o cara for muito bom atrás de você, ele vai te empurrar. Você cresce e ele também. E a instituição cresce. Então, para mim, é fundamental. Boa. Maravilha, César. Obrigado. A gente podia ficar aqui mais uma vez horas e horas.
Espero que a gente no futuro tenha mais uma chance para conversar. E muito obrigado aqui pela participação no podcast Acendendo as Luzes do FL. Foi um prazer. Obrigado pelo Obrigado. convite. Espero que eu atenda esse público. Ah, sim, certamente.